Shalom! Eu vou contar hoje uma história para desconectar, exatamente, desconectar. Desconectar do quê, Maria Ruas? Eu vou contar uma história de um homem que andava atrás de umas mulas, o rei Saul. O rei Saul que andava atrás das mulas perdidas do pai dele, né? Mas você sabe que o rei Saul andava procurando umas mulas, mas ele encontrou com um profeta. E esse profeta convidou o rei Saul para andar no meio dos profetas. Você sabe que tem pessoas assim hoje exatamente como o rei Saul, com unção de rei, mas insiste em andar atrás do sistema, dentro do sistema. E aí eu pergunto para você, você sabe que o Saul, por ele ser prepotente, arrogante, mesmo com unção de rei, ele tinha a espada, mas o profeta convidou ele para aprender a manusear a espada, mas ele era tão prepotente, tão arrogante, que ele, no final de Saul, foi triste, porque ele acabou morrendo com a sua própria espada, com o seu próprio veneno. Eu falo para você, hoje tem pessoas que ele tem unção de rei, mas ele insiste em andar igual o rei Saul, desobedecendo as direções do profético. Nós estamos numa época para aquelas pessoas que têm chamado, que têm unção para ser rei, para reinar, eles têm que obedecer o profético, que é a restauração que estamos vivendo no dia de hoje. E você está disponível para aprender a manusear a espada. Para quê? Para você não morrer com a sua própria espada, porque você já tem uma espada. Agora, se você não maratonar para você aprender a manusear essa espada, algum dia tu vai acabar morrendo com a espada que está na tua mão. Porque a palavra de Deus era luz e ela também é tropeço. É luz para os obedientes e tropeço para aqueles desobedientes que insistem em andar atrás de mula. Quem é a mula, Maria Ruas? A mula é o sistema de homens inúteis, culturas, filosofias mundanas que tá te enganando e tá deixando você no sistema da rebeldia contra a verdade. Ai, Maria Ruas, mas o sistema também é a verdade. É uma verdade, mas não é a verdade total. Pode até ser uma verdade, meias verdade. Agora, se tu escolher, tá tudo certo. Agora, só depois que você não estiver morrendo com a tua própria espada, com as palavras que saem da tua boca, possa estar te matando ou possa estar levando você à frente. Aí, você sabe que o Saul, ele era tão prepotente, tão arrogante, que ele perseguia Davi. Davi era ungido de Deus. Davi andava no meio dos profetas, obedecendo a instrução dos profetas. Mas o Saul, que andava dentro do sistema, atrás das mulas, das bestas, ele insistia em perseguir Saul. Eu pergunto para você, você está vendo o que está acontecendo hoje? O sistema insiste em perseguir o povo de Deus nessa terra. O sistema insiste em perseguir o profético e os profetas. E aquelas pessoas que elas estão andando segundo a palavra de Deus, ou elas estão se esforçando para andar no sobrenatural, andar pelo Espírito. Aí vem o Saul da vida, né? Andando atrás das mulas, dentro do sistema da mula, o sistema da besta, desobediente. Mas uma coisa eu falo para você, você sabe que esse Saul da vida por aí, eles vão acabar morrendo com suas próprias espadas. Por não saber manusear e por desobediência, por quê? Porque não quer aprender a manusear a espada. Uma hora, esse Saul que anda em perseguição, o sistema que insiste em perseguir os discípulos judaizantes nessa terra, eles vão morrer com as suas próprias espadas. Eles vão morrer com seus próprios venenos. E é assim que é.
A palavra de Deus tem dois sentidos. É luz para os que obedecem e tropeço para aqueles que desobedecem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é vida, ela é eficaz e ela acontece em toda a humanidade. Não importa de que lado você esteja, não importa se você está na esquerda, está na direita, se você está no caminho torto, se você está no caminho certo, meu irmão. A palavra de Deus, ela é universal. A palavra de Deus, ela traz vida, mas se você desobedecer, ela vai te perseguir. Porque se tu tem um chamado e tu não tá na rebeldia, igual Saul, insistindo em andar atrás da mula, do sistema da besta, tu vai acabar perdendo. E nessa perda, muitas pessoas perdem. Porque você, ao invés de você ser um missionário obedecendo a palavra de Deus, você quer ser um missionário do sistema e você quer insistir em perseguir os Davis da vida. Agora o Davi, ele é tão sábio que uma vez ele encontrou Saul e ele falou assim: Saul, tu é tão covarde que se eu quisesse eu tinha te matado, mas eu não desobedeço aquele que um dia foi ungido para estar dentro no reino dos profetas. Mas tu, Saul, tu não vale a pena nem que eu mate você, porque tu, Saul, tu vai morrer com a tua própria língua, tu vai morrer com o teu próprio veneno, Saul. Eu pergunto para você hoje, quantas pessoas hoje têm unção de rei, mas ele insiste em andar atrás da mula do sistema? Eles insistem perder, desobedecer, guardar os seus pecadinhos em casa e acha que Deus não está vendo. É porque uma vez o profeta foi visitar Saul, porque o Saul tinha ido para a guerra e desobedecido a Deus. Aí o profeta, Deus mandou o profeta ir na casa do Saul. Aí chegou lá, o Saul tinha escondido um pecadinho que ele achou na guerra e escondeu dentro da casa dele. E o profeta falou assim: Saul, mata esse pecado, Saul, porque senão esse pecado vai acabar te matando. O Saul falou assim: não, é um pecadinho que eu trouxe da guerra. Eu fui para a guerra, mas eu desobedeci a Deus. Eu não matei todos os pecadinhos. Eu pergunto para você, tem pessoas que entram no campo de guerra, no campo de batalha, para matar os seus pecados, mas não mata, porque tem pena, não quer deixar os seus pecadinhos, e os seus pecadinhos acabam matando. Você deveria ser rei, mas os pecadinhos estão matando você. Essa história do Saul, do profeta e de Davi é um despertar para a gente no dia de hoje. Porque as pessoas elas estão insistindo em ser um Saul da vida, ao invés delas se esforçar para ser Davi. Mas elas querem morrer com as suas próprias espadas enfiadas no seu coração, com o seu próprio veneno, porque elas estão com a espada na mão e ao invés dela maratonar, aprender a manusear e obedecer às direções de um discipulado, porque é o Espírito Santo que nos discipula a manusear a espada, ao invés dela procurar uma cobertura espiritual que vai estar junto com você, te orientando, e você extraindo o néctar do sábio. Porque o Davi extraiu o néctar dos sábios, dos profetas da época. Hoje, quantos profetas que está aí disponível para a gente extrair o néctar deles, mas essas pessoas insistem em ficar andando atrás da mula, insistem em ficar andando atrás da besta do sistema, e tá morrendo, e não tá nem percebendo. Não está nem se despertando para ver que nós estamos num tempo do profético. Nós estamos num tempo de aprender a andar no sobrenatural para receber de Deus orientações para as nossas vidas. Meu irmão, é assim. Ou você quer
ou você não quer, tá tudo certo. Ou você quer conhecer a Deus, saber quem é Yeshua e andar na trilha, ou você quer continuar procurando a mula dentro do sistema. Tá tudo certo também. Só que uma coisa você não pode se queixar, de você não ter ouvido uma palavra do conhecimento e do entendimento e da sabedoria. Aqui é uma escolha. Ou você vai para as bênçãos do profético, ou você continua nas maldições do sistema da mula, das mulas de Saul. E o fim é igual ao rei Saul. Porque o rei Saul ele foi atormentado por demônios. No fim da vida de Saul, ele foi tão atormentado, que o que saía da boca dele acabou matando ele mesmo. A espada que saía da boca de Saul era o veneno que matava ele mesmo. E o rei Davi? O rei Davi era um homem segundo os olhos de Deus. Porque o rei Davi, ele errou, sim, mas toda vez que ele errava, ele era humilde para pedir perdão e acertar os seus caminhos. Ele se arrependia dos seus caminhos e ele andava na trilha, ouvindo as direções dos profetas e ouvindo aquele que vinha de Deus. Hoje, são pessoas assim, as pessoas que querem ser Saul e morrer com a sua própria espada, com o seu próprio veneno, com a semente que está plantando e está colhendo, ou pessoas que querem ser um Davi, obedecer a palavra de Deus e plantar e colher. Plantar o bem, colher o bem em dobro, em triplo, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Porque todos nós, um dia, nós andamos atrás da mula, dentro do sistema. Qual é esse humano aqui na Terra que não já passou por dentro do sistema andando atrás de mulas? Mas quando nós encontramos os profetas, quando nós nos disponibilizamos para andar no profético, no sobrenatural, a nossa vida vai entrando no eixo, vai mudando. Você vai sabendo quem você é, você vai ter um resgate de identidade e você vai se libertando. Você vai andando na direção de Deus e tudo aqueles capeta que te atormentava do sistema, da mula, da besta, tudo isso vai batendo em retirada, meu irmão. E você vai andando. Você vai seguindo, a gente não pode parar, a gente que tem que mergulhar, buscar cada vez mais o sobrenatural, o profético. Nós temos que ter na nossa vida direção da verdade, da palavra de Deus, nós temos que maratonar, nós temos que estar disponível para aprender e com sabedoria e com humildade, para extrair o néctar dos sábios. Sabe como que você encontra um sábio? Perguntando para Deus. Se aquela pessoa, aquele profeta é realmente um profeta da verdade, ou é um profeta do sistema, ou é um profeta do sistema das bestas, das mulas. Porque se tu perguntar para Deus, Deus vai te revelar. Se tu aprender a ouvir a voz de Deus com a tua humildade, deixar de ser covarde, a sua prepotência, a sua arrogância, e estar disponível no secreto, na intimidade, maratonando, buscando, se preparando para quando tu ir para o campo de batalha, tu não fazer igual Saul. Tu matar de vez o pecado no campo de guerra, no campo de batalha. Tu tem que sair com a vitória na mão, não com os pecadinhos na mão, guardando na sua vida, na sua casa, os pecadinhos que vai te matar. As raposinhas, aqueles pecadinhos, aqueles pecadões, aquelas raposinhas que depois ela vai te matar. Você vai morrer com a sua própria rebeldia. O fim de Saul foi trágico. E a vitória de Davi, até hoje, nós estamos aqui para contar a história e para seguir na trilha também. Nos arrepender dos nossos caminhos quando a gente peca, quando a gente erra. Saber obedecer o profético, andar no profético, andar no sobrenatural. Deixar o Espírito Santo conectar a nossa vida com pessoas do reino.
Pessoas realmente que andam segundo a palavra de Deus, não segundo as mulas do sistema. Agora, como que você tem esse discernimento? Sabe como? Buscando a sabedoria. No seu livro da vida, no seu manual de instrução, porque Deus, ele é riquíssimo e ele te mandou para a terra, mas mandou junto o manual de instrução. Para tu ser um vencedor e não um derrotado igual prepotente, arrogante igual Saul. Porque a palavra de Deus diz: obedecer aos teus profetas e serão prósperos. Agora, na história que nós lemos de Gênesis e Apocalipse, a gente vê todas as pessoas que obedeceram os profetas, eles foram prósperos. Todos aqueles que Deus enviou profeta na vida deles para profetizar, para dar uma direção, eles foram prósperos. E as histórias deles está na palavra de Deus. Quantas pessoas que nós lemos no nosso livro da vida, no nosso manual de instrução, nas profecias, na palavra de Deus, na palavra viva, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela traz milagre, ela gera milagre. Quanto nós vemos nas histórias de pessoas que andou seguindo, obedecendo, ouvindo homens de Deus e mulheres de Deus e teve vida próspera nessa terra. Você acha que hoje mudou alguma coisa? Não. Deus, ele é o mesmo. De geração em geração, Deus, ele é o mesmo. Deixa eu ver quem está me chamando aqui para entrar. Ver. Como que é esse negócio? Deixa eu ver. Eu acho que a pessoa pediu para entrar, mas acabou saindo. Então, quantas pessoas hoje que elas querem ser o rei Davi e quantas pessoas que não querem ser Saul, mas por consequência da vida, ela está em desobediência, às vezes por nem conhecer a verdade da palavra de Deus. Tem tantas pessoas que têm chamado para reinar, mas está tão iludido atrás das mulas, das filosofias do sistema, que elas nem entendem a diferença. Deixa eu ver de novo, porque eu não estou entendendo aqui. Bom, é o Tiago que está me chamando, mas não está conseguindo entrar. Não sei por quê. Ah, acho que agora ele conseguiu entrar. E ele está sem internet, a internet dele está falhando, mas eu acho que ele conseguiu entrar. Shalom! Shalom! Tudo bem, Tiago? E aí? Como é que tá? Tá tudo ótimo, maravilha. Diz aí, Tá vendo seu ensino aqui agora. Diz aí, meu irmão, o que você tem para acrescentar nessa palavra? Tá vendo seu ensino aqui agora. É muito importante, né? Como falou, ele... É muito importante, né? Todo tempo ele queria matar Davi, né? Ele... Mas todo tempo a queria matar Davi, desobediência do homem é né? grande, né? É. Mas Que a você desobediência tem do homem é Mas o grande, ensino né? é bom. Senhora? O que você tem Mas a o ensino é acrescentar? bom. Acrescenta pra gente aí nessa palavra de vitória. Senhora? Porque um foi vitorioso, o outro perdedor, né? Um covarde É verdade. e o outro vitorioso, né? Um campeão e um covarde. Os dois estavam lutando no mesmo ringue, né? Como nós hoje. Nós também estamos nessa situação. Então é a nossa escolha. Ou nós temos a vitória no ringue, ou a gente vai para a lona. Depende da forma que a gente manuseia a espada. É porque Saul,
Saul, ele foi ungido por Deus, né? É Mas porque ele Saul, ele tentou entrar na Saul ele desobediência, foi porque ungido todo por tempo Deus, Deus né? falava para ele, Mas ele fazer, mas ele ele não tentou entrar fazia, na né? desobediência, porque todo tempo Deus falava para ele, né? Aí a Ele desobediência fazia, do homem é mas ele não grande. fazia, né? Então, e Aí quantas a pessoas a gente vê desobediência do homem assim é hoje grande. e a gente tenta semear, a gente semeia a palavra do despertar na vida de tantas pessoas, a gente vê tantas pessoas com qualidade, pessoas que têm unção, pessoas que têm um discernimento, mas elas não querem sair da trás das mulas. Elas não querem parar de andar atrás de mula do sistema, porque o sistema Edom é o sistema que bloqueia muitas pessoas que têm um dom da palavra, que têm um conhecimento até da palavra de Deus, mas pela rebeldia, elas estão dentro desse sistema da besta. A gente não vai entrar aqui agora nesse patamar, porque é uma facção que está matando o ser humano, que está enganando o ser humano, porque Jesus falou, cuidado, porque esse sistema engana até os eleitos. E o interesse deles é fazer da humanidade comércio e negócio. Então, o que a gente vê hoje, no tempo que estamos vivendo, no tempo da restauração e do despertar, a gente vê quantas pessoas com talento de rei, mas elas são rebeldes, elas querem guardar dentro da casa delas, dentro da vida delas, aqueles pecados, igual o Saul. Porque o Saul foi para a guerra. Deus falou, Saul, acaba, mata. E o que Saul fez? Saul falou, não, eu vou levar esse pecadinho para minha casa. Então a rebeldia de Saul foi que levou ele a morrer com a sua própria espada. É verdade. Porque Deus todo tempo estava falando para ele, né? É Falando para ele. verdade. Porque Ele Deus todo tempo desobedecia, estava falando para ele, né? Falando para ele. Ele desobedia, todo tempo ficava obediente, Agora, você pode ver que quando a gente né? fala da obediência e da desobediência, muitas pessoas elas acham muito estranho, porque elas falam assim, não, nós somos um povo livre e nós fazemos da nossa vida o que a gente bem entende. Quantas filosofias culturais que estão matando a humanidade, que estão matando pessoas com talento. Agora, tem diferença, o Saul, ele era livre. O Davi, ele tinha liberdade. Ele tinha liberdade de saber o que convém e o que não convém. Agora, não é por isso que Saul, que o Davi tinha liberdade, que ele não errava. Ele errava, gente. Só que o erro do Davi, ele era tão humilde para se chegar com humildade diante do altar e pedir perdão e ser perdoado. Você está entendendo? A diferença de Saul, que não se dobrava nunca, não pedia perdão nunca, e o Saul é o sistema que persegue os Davi de hoje. O Saul são o sistema hoje que está perseguindo o profético, que está perseguindo a restauração, o despertar da humanidade. Você pode ver quantos profetas hoje pregando a palavra do despertar da verdade nas redes sociais, e eles são massacrados, perseguidos e até humilhados por esse Saul da vida. Agora a gente precisa fazer o quê? Esperar. Porque eles vão, no Salmo 91 diz, vocês verão a recompensa desse Saul da vida. Né? Mano, porque às vezes Samuel mano, porque às vezes ele era segundo o coração de Deus. Samuel, Mas Davi era coisa que ele era segundo o coração de Deus, né? Mas ele tinha misericórdia, ele Davi era mas segundo o coração de Deus. não estava pedindo perdão. Mas ele tinha misericórdia, ele pecava, mas ele estava não estava pedindo Hoje, perdão. quando a gente fala do pedir perdão, do se arrepender dos seus maus caminhos, as pessoas elas se assustam, porque elas estão acostumadas a andar atrás da mula do sistema, né? E elas não entendem o que significa isso, se arrepender.
voltar, se redimir, deixar Jesus passar o sangue nos seus portais, para que não entre as pragas, os mal, as enfermidades. Você está entendendo? A gente viu aí, ó, nessa pandemia que passou, quantas pessoas que se foram. A pandemia foi uma maldição. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas nós sabemos que é maldição. Maldição, morte por asfixia. Porque foi a pandemia foi uma espécie de arrebatamento, né? Então, essas pessoas que se foram, elas estão aguardando em um lugar. O dia do julgamento. Você está entendendo? Julgamento. Porque a palavra de Deus diz isso. E nós andamos o quê? Maratonando para a gente conhecer o que está escrito na palavra de Deus. E a gente consulta também na original, na hebraica. Nós mesmo aprendendo a cultura de Israel, nós vamos consultar. Nós nos esforçamos para andar segundo a palavra de Deus, segundo mandamentos, na trilha de Jesus, porque ele é judeu. Então, se nós queremos ser discípulos, se nós queremos ser usados por Deus nesse tempo, nós temos que ir para Israel. Nós temos que buscar de Israel, porque é de Israel que vem a salvação para toda a humanidade. Não é do sistema da mula, não é do sistema da besta e nem dessas prepotências e arrogâncias desse Saul da vida. Antigamente, os judeus antigamente matam Jesus, né? Aí eu fui entender o profeta, matar Jesus. Aí eu fui entender o profeta, eu fui entender o que Israel trazia para nós. Entendeu o que o profeta da minha mente, né? O povo de Israel trazia para nós. Eu conceito da minha mente, né? Eu antigamente dizer que da original do profeta, mataram Jesus. Se você for estudar a original do profeta, porque todos nós humanos, um dia nós fomos enganados pelo sistema, nós andamos atrás dessas mulas. Toda a humanidade, um dia fomos enganados. Todos nós que se diz humano, um dia nós andamos atrás dessas mulas. A mula do sistema, o sistema da besta, o sistema que faz do povo de Deus negócio em cima dessa terra, ou pelo menos que tentou enganar muita gente há 2.500 anos, enganando tantas essas pessoas com filosofias culturais, filosofias dos nicolaítas, como está escrito na palavra de Deus, porque eu não vou entrar em detalhe, porque não é essa a questão. Nós estamos aqui para pregar o vinho novo, nós estamos aqui para pregar uma semente do despertar, nós estamos aqui para pregar o despertar, para que levar essas pessoas a que conheçam a verdade, para vir a liberdade, para que elas tenham uma liberdade e não mais ser livre, igual o sistema prega, que você tem que ser livre, porque Jesus é amor, porque Jesus é perdão, porque Deus veio, porque Jesus derramou o seu sangue. Gente, a história não é bem assim, não. Essa história que contaram dentro desse sistema é mentira. É filosofia, é cultura de homens gananciosos, homens fúteis, inúteis, que está enganando ainda muita gente. Quantas pessoas que ainda tem dentro desse sistema? E essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas às vezes elas entram em pânico, depressão, opressão, ansiedade e sei lá o que mais, elas sofrem de problema psicológico. Por quê? Porque elas estão presas e a alma delas está gritando para sair de dentro desse sistema. A senhora pode continuar que eu vou sair agora, viu? A senhora pode continuar que eu vou sair agora, viu? Tá entendendo? Não, repete aí. Eu vou sair agora da live, que eu vou sair de casa. A senhora pode continuar, viu? Eu saio agora da live. Tranquilo, eu também já estou finalizando aqui, porque o tempo já está esgotando. Mas é isso aí, meu irmão. Eu acredito que você tá no caminho certo. Amém. Pelo que a gente tem conversado, pelo ensinamento que a gente tem conversado, eu acredito que você está no caminho certo. Você está buscando, né, o despertar também. E eu creio que quando você dá início, Deus te guia nessa direção que você está buscando.
Você está entendendo? Continua buscando, porque eu creio que você vai ter muito conhecimento. É isso aí. Então, o Tiago é um missionário, né? Que ele está buscando o conhecimento no profundo, no secreto da palavra de Deus. E eu acredito que tem muitas pessoas também que estão despertando para andar segundo a palavra de Deus, segundo essa história de Saul e Davi. Tem muitas pessoas que estão deixando de ser Saul para ser um rei Davi. Finalizamos por aqui. Shalom, shalom, glorioso Deus e nosso eterno Pai.